Passado, nós iniciamos um módulo de educação cristã sobre o tema de providência de Deus, tentar entender, irmãos, a razão do sofrimento humano, a reação do crente às circunstâncias negativas que acontecem conosco. E nós vamos hoje fazer a exposição do Salmo 104, seguindo então a nossa linha de raciocínio iniciado na semana passada, no domingo passado. Faremos exposição de todo o Salmo 104. Vamos orar ao Senhor e pedir que Deus nos abençoe. Você que de casa nos assiste, tenha sua mente e seu coração abertos para o que Deus quer falar ao nosso coração através deste estudo bíblico. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Igreja Presbiteriana do Prado e por este tempo de ensino da Tua Palavra. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos instrua pelo Teu Espírito, nos ilumine a compreendermos de forma especial o Salmo 104, tratando, ó Deus, da doutrina da providência. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, na semana passada, nós falamos acerca dos grandes questionamentos da mente e do coração humano em meio às circunstâncias adversas, em meio ao sofrimento. Falamos que as grandes perguntas são: será que existe lá em cima alguém que seja poderoso para intervir na nossa vida? Se existe alguém poderoso lá em cima, ele tem capacidade, ele tem condições de mudar, de transformar as situações difíceis que enfrentamos. E se ele tem condições de poder para isso, há um ser lá em cima que tem interesse, que tenha desejo de fazer alguma coisa por nós? Esses são os grandes questionamentos. Falamos da doutrina da providência, que literalmente significa a visão antecipada das coisas, do latim pro-video, pro antes, video, visão, uma visão antecipada daquilo que acontece. Falamos também que a palavra providência, ela não é suficiente para explicar a doutrina da providência. Porque Deus não somente vê todas as coisas antes que aconteçam, mas Deus também é aquele que tudo faz acontecer. É o Deus que escreve a história. Bom, irmãos, falar teoricamente deste tema é muito simples, muito fácil. Temos vastas mensagens do Gênesis ao Apocalipse de um Deus que exerce o governo e o controle da história. Mas na hora do luto, em que morre uma pessoa que tanto amamos, na hora da enfermidade, em que lidamos com problemas tão complicados e às vezes incuráveis, e na hora que nos falta o dinheiro, muitas vezes, para do sofrimento. Afinal de contas, onde está Deus? Cadê Deus? Muitas vezes eu clamo, mas não ouço a sua voz. Muitas vezes eu espero e parece que eu espero à toa, porque a impressão é de que Deus não está me ouvindo, ou se está ouvindo, não tem interesse em me tirar daquela situação. Enfim, como pensar e como tratar dos nossos diante dessa situação? O texto em questão, nesta manhã, pois analisaremos vários textos no decurso aí de 1 a 2 meses. Intenção é ver respondidas algumas de nossas ansiedades. Senão, vejamos,
Os versículos 1 e 2. O salmista faz uma introdução tratando da grandeza de Deus. Assim lemos: bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Reparem que o salmista salmo exaltando a grandeza de Deus. E ele começa utilizando a expressão bendiga a minha alma, ou seja, bendizer significa falar bem. O salmista então começa a falar bem de Deus. Falar bem é elogiar. O salmista começa a elogiar a Deus, e o primeiro elogio que o salmista faz a Deus é em relação à grandeza do Senhor. Depois o salmista continua nos versículos 3 a 5, falando sobre o domínio que Deus tem sobre os 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Reparem: pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas faze a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Agora mencionando o fogo, logo por fim mencionando a terra. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. Reparem que o salmista, ele utiliza uma linguagem poética para expressar o governo que Deus exerce sobre todo mundo criado. Sobre todo mundo criado, nos primeiros versículos, falando mais acerca do domínio sobre o universo, e a partir do final do versículo 6 e versículo 7, nós vemos o salmista falando sobre uma criação que não somente faz parte aqui daquele ato criador de Deus, mas a criação é mantida e preservada por Deus. O salmista vem falando que a ação de Deus não é reduzida ao toque criador, à manifestação criadora, como se Deus estivesse presente apenas ali no Éden, quando declarou: haja luz, haja luzeiros, haja animais marítimos, haja animais terrestres, ou então haja relvas verdejantes. O salmista vem tratando, a partir do versículo 7, que esse Deus, que é criador, ele também é preservador e mantenedor da criação. Todas as coisas, todo mundo criado precisa dessa ação mantenedora de Deus. Como a gente percebe, com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do trovão bateram em retirada. Falando acerca dos limites, logo após, o salmista vem falando detalhadamente os limites dos rios, os limites dos mares. A onda chega até determinado momento e depois recua. Falando agora sobre relevo, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Deixando absolutamente claro que o relevo não se trata apenas de um processo evolutivo que aconteceu ao léu da sorte ou do azar. Vimos na semana passada que acasos não existem. Nada acontece por acaso. Aliás, logo quando uma pessoa diz de algo que acontece supostamente por acaso, aí
a pessoa diz, mas que coincidência. E eu digo, irmãos, que é Jesuscidência. Não existem coincidências. Não existem forças do acaso que atuam sobre o mundo criado e fatalmente, como uma ação do destino, uma coisa acontece, outra coisa deixa de acontecer. De jeito nenhum. Nós acreditamos que existem os eventos da história que são conduzidos por uma mente superior, uma mente inteligente, que não somente teve poder para criar, mas tem poder para preservar e manter. Do versículo 19 até o versículo 12, nós vemos esse poder mantenedor sobre animais. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas o quê? Das correntes de água. Falando acerca das águas como necessárias para a preservação do mundo animal, sobretudo os animais selvagens. Versículo 12, junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem, elas se põem a cantar. Do alto da morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais. Portanto, até esse ponto, metade do versículo 14, nós vemos Deus falando sobre a preservação da criação, sobretudo do mundo animal. A partir daqui, vemos menção à preservação e manutenção do homem. Iniciando no 14, fazes crescer a relva para os animais. E no mesmo 14 diz o seguinte, e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o pão que sustém as forças. Na mesma linha de raciocínio, o salmista prossegue falando do ato mantenedor, do ato preservador de Deus, tanto para os animais quanto para os homens. Reparem os versículos 18 e 19. Aliás, 16 a 18. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas refúgio dos arganazes. Arganazes são roedores que vivem nas montanhas. É uma menção ao ato mantenedor de Deus, preservador de Deus na criação. Logo depois, ele repete o ato mantenedor de Deus para o ser humano. Se não reparem, a partir do verso 19, fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Isso é impressionante, irmãos. Com exceção daqueles que trabalham por escala e trabalham à noite em via de regra, quando o sol está se pondo, é hora de se levantar, de se preparar para ir para o trabalho. Ou quando o sol está nascendo. E quando o sol está se pondo, hora de voltar para casa e descansar à noite para no outro dia retornar ao seu trabalho. Versículo 20. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem por presa e buscam de Deus o sustento. Reparem, irmãos, são animais, são irracionais, mas de forma poética, o salmista fala que o mundo animal depende de Deus. O mundo animal espera de Deus o seu mantimento. Está no versículo 21. E buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem,
e se acomodam nos seus covis. Aí, então, ele repete o cuidado e o zelo na preservação do homem. Versículo 23. Então, as pessoas saem para o seu trabalho e para o serviço até a tarde, não é? Declarando que os animais têm hábitos mais noturnos, caçam de noite, quando chega a alvorada se recolhem e vão descansar. Na hora que os animais vão descansar, é hora dos homens se levantarem e saírem para o seu trabalho, para o seu serviço. Vemos um destaque no versículo 24, declarando então a forma poderosa e criativa de Deus na criação, quando ele declara: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Tenho certeza que não passava pela mente do salmista detalhes de como o Senhor conseguia manter e preservar toda a criação. Ah, meu Deus, é difícil entender, e em hipótese alguma poderia ser obra do acaso, os limites impostos por Deus para as águas. Locais secos, locais de inundação, a água salgada com o seu propósito, a água dos rios e lagos com os seus propósitos. Percebam, irmãos, como que a obra de Deus é perfeita. Deus sabiamente fez todas as coisas para que a sua criação pudesse ser preservada. Nós lemos, a partir do verso 27, a total e plena dependência de Deus que tem tanto o mundo animal quanto os seres humanos. A essa total dependência também chamamos providência. O Deus que provê todas as coisas, tornando possível a vida humana. Tornando possível a vida humana. Se não percebam, versículo 27 a 30. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que bonita declaração, irmãos, que bela a declaração. Se o Senhor cortar o fornecimento de oxigênio, a gente morre. Se você estiver perto de um parente, de um amigo, de uma pessoa que está passando por uma crise asmática, um desconforto respiratório, e por que não mencionar a pandemia que nos aflige nos nossos dias, o coronavírus, quando na sua forma mais aguda dá um sério e grave problema para a respiração. Irmãos, é desesperador. A gente pode não lembrar de agradecer a Deus pelo oxigênio. Aliás, a gente não estou vendo nenhum oxigênio aqui. Mas deixe faltar o oxigênio. Né? Se permita sofrer com falta de ar. Você vai enxergar rapidinho. Você vai perceber rapidamente o nível do sofrimento de quem está passando por um problema respiratório. Eu gostaria de confirmar esse texto comparando com o sermão do apóstolo Paulo no Areópago, em Atos, no capítulo 17. Neste sermão,
O apóstolo Paulo fala do mesmo assunto com outras palavras. Quando ele menciona o altar ao Deus desconhecido, versículo 25 do capítulo 17 de Atos, quando diz assim: Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Portanto, irmãos, a gente não fala apenas de algo supérfluo que recebemos na vida, alguma coisa que completa nossos desejos e nossas necessidades. Eu estou falando de necessidades básicas. Eu estou falando, irmãos, de bênçãos de Deus, das quais depende a nossa vida, a nossa existência. Se Deus esconder o rosto, então o homem se perturba, a criação se perturba. E se cortar a respiração, a criação morre e volta ao pó. Portanto, irmãos, é mais do que razoável, mais do que plausível afirmar que se Deus não existisse, a história da humanidade seria como uma ópera cantada na frente de surdos, ou como um balé dançado na frente de cegos, ou seja, completamente sem significado. Deus é, e se Ele não fosse, nada seria. Nossa vida, nossa respiração, nosso movimento, nossa existência depende completamente de Deus. Qual o propósito? Qual é o propósito, então, desse ato mantenedor de Deus, desse ato preservador de Deus na criação? Segundo o texto, tanto dos animais quanto do ser humano. E nós entendemos que o propósito é a glória de Deus. Versículos 31 e 32. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. O propósito, então, irmãos, de exercer não somente o ato da criação, mas também o ato da preservação, ou os atos de preservação e manutenção da criação, é para que o Senhor seja honrado, para que a sua existência, não somente a sua existência, seja reconhecida, como também o seu poder em preservar e manter igualmente sejam reconhecidos. Não é? Confere, irmãos, com o que cremos, em que a razão primária, primeira, elementar do homem é a glória de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nós não estamos no centro da história, no centro do universo, no centro das atenções. Na realidade, Deus é o centro de todas as coisas e é por causa dele que tudo passou a existir e também por causa dele que todas as coisas são preservadas e mantidas. Versículo 33, nós vemos o resultado desse poder transformador na vida do crente. O que deve produzir no coração do crente, você, nosso ouvinte, aquele que participa conosco desse momento de educação cristã, a verdade de que há um Deus que não somente criou todas as coisas, mas que preservou, preserva e mantém a sua criação. Ele fez e faz essas coisas para que seu nome seja reconhecido, honrado, glorificado em toda a terra. E o resultado disso na vida do crente está no versículo 33. Cantarei ao Senhor
enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Que maravilha, irmãos. O resultado no coração de um crente que reconhece a grandeza, a majestade, o governo e o controle de Deus, o resultado é o culto, irmãos, a adoração. Só cultua a Deus aquele que reconhece a sua glória e majestade. Só cultua a Deus aquele que reconhece nele a transcendência, aquele que habita nas alturas. Só adora o Senhor aquele que reconhece o seu poder mantenedor, preservador. Só é encontrado um verdadeiro adorador, como Jesus declarou que Deus está à procura. Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Só é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade quem reconhece que a sua vida depende dele, que a sua respiração depende dele, que o seu movimento depende dele. E nada, absolutamente nada, pode nos privar, pode bloquear esse nosso relacionamento com Deus. Se omitir da adoração, se omitir de cultuar de forma íntima o Senhor, irmãos, é quase a mesma coisa que declarar que não reconhece seu governo, sua soberania, seu controle sobre todas as coisas. E tem mais, irmãos, e tem mais. Nós não vemos nas Escrituras, e por hoje nós estamos meditando no Salmo 104, veremos o mesmo princípio em toda a Escritura. Nós não lemos e não vemos que a adoração e o culto está vinculado apenas aos momentos agradáveis e positivos que temos na vida. Em hipótese nenhuma, no luto, na escassez, no pranto, na necessidade, em todo o tempo. Quem reconhece a glória e a grandeza de Deus dá uma resposta de amor que é manifestada através da adoração, através do culto. Não se trata de uma relação de barganha. Pronto. Toma lá, dá cá. Deus te dá um presente, Deus responde a sua oração do jeito que você gostaria, e aí, ok, vamos ver a quantidade de bênçãos que Deus está me dando. Na mesma medida que Deus me abençoa, então eu vou cantar para Ele, eu vou viver para Ele, eu vou obedecer à sua vontade. Então, irmãos, não se trata disso. Não é uma relação de barganha. Não é uma relação de barganha. O culto é um tributo a Deus. Cultua a Deus quem entende que lhe deve honra, quem lhe deve louvor. No versículo 35, irmãos, no versículo 35, nós vemos o resultado da providência na vida dos ímpios. Primeiro, nós vimos o resultado da providência na vida dos crentes, que é o culto, a adoração. Eu vou cantar louvores ao meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Agora, o resultado para os ímpios, versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Falamos um pouco disso na semana passada, quando tratamos que a verdade de um Deus que governa e controla todas as coisas é um horror, é um terror na vida do ímpio. Porque o ímpio procura
um lugar que possa, com privacidade, praticar as suas obras de impiedade. E quando ele percebe que privacidade para pecar não existe, porque há um Deus que tudo vê, há um Deus que nada pode fugir ao seu controle, ao seu governo, isso, irmãos, embora para o crente seja um conforto, seja um alívio, na vida do ímpio é uma desgraça. Na vida do ímpio, irmãos, é uma lástima saber que vai viver sua vida de impiedade, mas não pode fugir do olhar providente de Deus. Para encerrar o nosso estudo nessa manhã, irmãos, vamos ler a última parte do versículo 35. É o produto final da providência. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Diante desta verdade, de um Deus providente, criador, preservador, mantenedor da criação, irmãos, vai ter na vida de seu povo, na vida de seus filhos, a atitude de quem fala bem dele, de quem bendiz o seu nome e vive a sua vida para agradar o coração de Deus, em reconhecimento de sua glória e majestade. Uma compreensão de que, a despeito das circunstâncias, ele está preservando a sua vida, mantendo a sua vida, mesmo que eu não consiga entender, mesmo que você não consiga entender. Deus não está alienado a nada, a nenhuma situação que a gente possa enfrentar no nosso dia a dia. Há um Deus que governa a minha e a sua vida, e que a gente, compreendendo essa verdade, possa devotar ao Senhor a glória que lhe é devida, mesmo que seja em meio ao pranto, mesmo que seja em meio ao sofrimento. Entrega a sua vida, os seus caminhos, as suas dores nas mãos do Senhor. Ele se ocupa por nós, ele se preocupa conosco, não permitindo que absolutamente nada aconteça sem que esteja debaixo do seu cuidado. Eu fui muito edificado enquanto meditava nesse texto e igualmente desejo que você seja edificado também por esta mensagem. Deus governa o universo, como vimos neste texto. Deus tomou providências no ato da criação e ainda toma no dia a dia para que os animais sejam preservados e mantidos, para que a natureza seja preservada e mantida. Deus tomou e toma providências para que o ser humano seja preservado e mantido. O ser humano precisa, então, reconhecer a sua total dependência em Deus, e isso possa resultar em culto e adoração. Queremos franquear, neste momento, a oportunidade a você, se tiver alguma pergunta acerca do nosso tema, sobretudo da exposição do Salmo 104. Oi, Amanda. Não tenha dúvida, querida. Existem vários atributos de Deus, né, que estão aí dentro da doutrina da providência. Isso veremos na exposição de outros textos das Escrituras, como, por exemplo, a presciência de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, e outras doutrinas que estão entrelaçadas, como os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. E predestinação não fica de fora, irmãos, ou irmã Amanda e queridos ouvintes. A predestinação não está fora, já que a predestinação é o ato livre de Deus de escolher para si um povo para a sua glória. Então, não podemos afirmar que a doutrina da providência
abarcam os eleitos. Não é verdade, porque a providência de Deus abarca todo mundo criado, tanto os eleitos quanto não eleitos. A providência é o controle de Deus, que escreveu a história, de uma forma geral, completa, tanto para os seus quanto para os ímpios. Não é? Mas o contrário pode ser afirmado. Né? A previdência de Deus abarca a doutrina da predestinação por causa deste eterno decreto de Deus, pelo fato de, antes da fundação do mundo, Deus ter escolhido para si um povo para a sua glória.